Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar a reflexão do dia com vocês, uma palavra que eu espero que ajude a fortalecer a sua fé, que te aproxime de Deus e que te convido a refletir sobre qual é a sua posição, se você tem se iludido com a ilusão do topo, com a ilusão da glória, com a ilusão do poder. Vou ler para vocês a passagem em 2 Crônicas, capítulo 12, do versículo 1 ao 12, que diz assim: Tendo Roboão confirmado o reino, e havendo se fortalecido, abandonou a lei do Senhor. E todo Israel fez o mesmo. Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Isso aconteceu porque tinham transgredido contra o Senhor. O rei do Egito atacou a cidade com 1.200 carros de guerra e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, a saber, um exército de líbios, suquitas e etíopes. Sisaque tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então o profeta Semaías foi falar com Roboão e com os príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se haviam ajuntado em Jerusalém, e lhes disse: Assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, e por isso eu os abandonei, entregando-os nas mãos de Sisaque. Então os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, a palavra do Senhor veio a Semaías dizendo: Eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Porém, serão servos dele para que conheçam a diferença entre o que é servir a mim e servir os reinos da terra. Então Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam o portão do palácio real. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os guardas vinham usando os escudos, e depois devolviam a câmara da guarda. Pelo fato de Roboão ter se humilhado, a ira do Senhor se afastou dele, e não houve destruição total, porque em Judá ainda havia coisas boas. Irmão, essa passagem aqui ela é muito forte, e muito importante para nós estarmos refletindo nos dias de hoje. A gente vê aqui que Roboão, filho de Salomão, que já havia cometido alguns erros antes dessa passagem, aqui ele tinha conseguido confirmar o reino de Judá, tinha chegado ao topo do seu reinado. E aí a gente vê que quando ele chega no topo do seu reinado, ele abandona Deus, abandona a lei, abandona o Senhor, se afasta dele, leva toda a nação para se afastar com ele. Irmão, isso é muito perigoso, porque muitas vezes quando nós estamos em uma situação de vida boa, quando as coisas vão bem na nossa vida, muitas vezes a gente tende a esquecer de Deus, muitas vezes a gente acaba deixando Deus de lado, a gente acaba deixando de procurá-lo conforme a gente já procurou Ele antes. E muitas vezes pela ilusão desse poder, pela ilusão do topo, pela ilusão da glória, nós achamos que não precisamos de Deus. Cuidado, irmão, porque Roboão cometeu esse engano. E aí a partir disso ele teve uma queda terrível, no qual o reino do Egito veio dominar Israel. E aí a gente vê que Roboão ele se humilha, ele se arrepende, ele pede perdão para Deus. E Deus, sendo rico em misericórdia, ele perdoa Roboão. Mas isso não significa que Roboão não ficaria impune. Porque, irmão, aprenda uma coisa: nós podemos nos arrepender, devemos nos arrepender quando pecamos, devemos pedir perdão a Deus, mas isso não significa que o pecado fique impune, porque todo pecado sempre gera uma consequência para a nossa vida. A consequência do pecado que Roboão cometeu abandonando o Senhor foi ter que servir ao rei do Egito. E aí Deus fala para que ele soubesse a diferença entre servir o Senhor e servir os reinos da terra. Então, irmão, cuidado. Pode ser que hoje você está numa situação boa financeiramente, você está no topo, você está em uma situação de tranquilidade, você tenha abandonado a Deus, você tenha ignorado a Deus e você talvez até tenha duvidado de Deus. Cuidado, irmão, porque é certo que se você permanecer dessa forma, em algum momento você vai cair, porque toda glória, toda honra pertence só a Deus, e Deus não divide com mais ninguém. Então não adianta você querer ser honrado, você ser glorificado, você achar que você é o maioral. Deus é o maioral, e nós somos totalmente dependentes dele, não importa qual seja a sua condição. Mas se arrependa antes que seja tarde, igual Roboão se arrependeu, mas já era tarde. E ele teve uma consequência terrível na vida dele. Então, irmão, que essa passagem possa te convidar a refletir se você tem abandonado os caminhos do Senhor e que você possa voltar para Ele. Que Jesus abençoe a sua vida. Amém.